Olá, saudação de paz a todos. Este é o canal Missão em Graça, professor José Ricardo Ferri. Se você não é inscrito no canal Missão em Graça, se inscreva no nosso canal. O nome do canal é Missão em Graça, professor José Ricardo Ferri. Amados de Deus, eu trago nesta manhã uma mensagem cujo título é o Jesus dos evangélicos não é o Jesus que morreu na cruz, não é o Jesus da Bíblia Sagrada. Parece chocante, mas é uma realidade, pois o Jesus que eles falam Jesus Cristo dos evangélicos não pode ser o Jesus que a Bíblia menciona. Não é, porque eles trazem a mensagem de um Jesus limitado, de um Jesus que precisa de um homem mover circunstância para ser salvo. Eles não crêem que no Jesus que perdoou todos os pecados. Eles não crêem em Jesus, não no Jesus real, no Jesus verdadeiro, num Deus que a Bíblia nos apresenta. Jamais eles crêem neste Jesus. Por quê? Eles dizem que a pessoa tem que ir a um templo, aceitar a Jesus para ser salvo. Depois que a pessoa aceitou Jesus, entre aspas, porque Jesus não se aceita. Jesus não é uma mercadoria que você pode aceitar ou recusar. Então, isto é um erro. Depois, a pessoa tem que ser batizada, a pessoa tem que participar dos dogmas da igreja, do costume do templo, fazer tudo que o pastor manda, ser um dizimista, ir nas vigílias, participar de todos os cultos, estar aliado ali em meio aos povos para ser salvo. Ainda corre o risco de ser condenado. Ainda as pessoas não têm a certeza da sua salvação. Então, não é o Jesus da Bíblia Sagrada. Porque o Jesus da Bíblia Sagrada, ele diz que ele nos escolheu. Não foste vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Paulo escreve aos Efésios, ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então não vem do homem. Paulo escreve, a salvação não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para aqueles que Deus se compadece. Eles dizem que nós temos que aceitar Jesus. A Bíblia diz que nós fomos salvos antes da fundação do mundo. Eles dizem que nós somos pecador. A Bíblia diz que Jesus, ele aniquilou o pecado. Por uma única oferta, ele nos purificou para sempre. A Bíblia diz que todos nós fomos batizados na morte de Cristo. E eles apresentam o batismo nas águas. Batismo nas águas era um rito judaico em qual João Batista batizava até Cristo. Depois, a palavra diz, há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Qual batismo? O batismo no Espírito Santo. Todos nós somos selados, batizados pelo Espírito Santo na morte de Cristo. Pois Jesus disse, eu vou para o Pai, enviarei o Consolador. Cristo vive em nós. Eles dizem que o cristão tem que ir ao templo,
senão ele não é cristão. Jesus disse: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Você não vê na Bíblia, de forma alguma, Jesus mandando as pessoas ir a um templo mais próximo da sua casa ou procurar um templo para aceitar Jesus. Isto é um absurdo, é algo que a religião criou, um outro Cristo, um Cristo fraco, um Cristo dependente do homem, que ele não é capaz de salvar. Jesus disse que das suas mãos ninguém pode tirar. Os evangélicos moldaram sua vida em um Cristo fraco, dizendo que um ser mitológico chamado diabo pode roubar a salvação, sendo que Jesus disse que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, se isto o homem pudesse perder a salvação, que não pode perder salvação, mas se caso perdesse, então esse ser mitológico inventado pelos evangélicos era mais forte do que Jesus, porque Jesus, ele se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz para nos dar a salvação, e um ser que eles criaram aí, eles roubam a salvação. Quando ele diz, olha, das minhas mãos ninguém tira, ninguém arrebata. Esse ninguém é ninguém. E eles apresentam um ser que pode tirar a salvação. Então, esse Jesus que eles pregam, eu não quero. Não é o Jesus da Bíblia. Não é o Cristo onisciente, onipresente, onipotente. Não é o Cristo que nos libertou. Não é o Cristo que a Bíblia diz que nos salvou. Este não. Eu creio no Cristo ressuscitado. Nós não servimos mais o Cristo carne hoje. Paulo diz, agora nós somos do outro. Qual outro? O Cristo que ressuscitou. Não aquele cumprindo a lei com os judeus. Não, nós somos daquele que hoje é Deus, que mora em cada um de nós. Os cristãos, eles falam que vão buscar a Deus, vão buscar a Jesus, sendo que Jesus mora em cada um de nós. Ele é o caminho, ele mora em nós. Ele nos deu a vida eterna. Então, veja a diferença de que a religião apresenta para o povo. Não é o Cristo verdadeiro, não é o Cristo da Bíblia. É uma forma que as pessoas se tornam amedrontadas, com medo de perder a sua salvação. Eles criaram este inferno de fogo que é criado pela religião, porque Deus diz que ele não tem prazer em queimar ninguém. Deus não queima ninguém, não manda ninguém para o fogo, a não ser os evangélicos. Então, esse Deus dos evangélicos não é o Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de amor. Não é o Deus que a Bíblia nos fala que é um Deus de amor. Então, esse Deus da Bíblia não é o Jesus, não é o Jesus que os evangélicos eles anunciam. Nós cremos, os cristãos verdadeiros crê que Deus está em nós, que nós não precisamos de templos para estar ali fazendo as obras que ali os ditos pastores vêm ensinar ao povo, levando 10% do seu salário para eles ter a sua vida com prosperidade, e as demais pessoas passando por necessidade. Você vê os verdadeiros dizimistas, os fiéis dizimistas, passam até necessidade, porque os pastores dizem, olha, se faltar para pagar alguma conta, dê seu dízimo primeiro, depois, pela fé, Deus vai prover. Não vai prover, porque dízimo é para a lei, e dízimo nunca foi dinheiro, e sim alimento. Então, isto é uma forma
de enganar o povo. Não é o ensinamento do Deus da Bíblia Sagrada, do Deus onipotente, onipresente, onisciente, aquele que está dentro de cada um de nós, a qual conhece a nossa debilidade, a qual Paulo diz que na carne ninguém se aperfeiçoa, mas no Espírito nós estamos perfeitos. Sabe como que Jesus nos vê nos dias de hoje? Ele vê perfeito. Nós somos em Cristo perfeito, porque Ele nos purificou de todo pecado. Não é a água que tira pecado. Foi Jesus na cruz nos purificou de todo pecado, com um único sacrifício. Se o pecado entrou por Adão, que nós não tínhamos nada a ver com isso, mas o pecado entrou no mundo por um homem carnal, mas pelo espiritual, como disse João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou, acabou. Paulo descreve, Jesus aniquilou o pecado. A palavra diz que ele lançou no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Diz que a cédula que nos condenava, ela foi rasgada. Nós não temos mais dívida. Jesus nos vê perfeito. Na carne, ninguém se aperfeiçoa. Nós vemos uma mentira terrível desses falsos pregadores pregando uma santidade que não é verdade, não é real, é um fingimento. Muitas das vezes a aparência ali no templo é de santidade, mas se você vê a vida dessas pessoas, são corruptas, são pessoas más, são maus esposos, são pessoas que não realmente assumem o papel de cristão. O culto a Cristo não é no templo, o culto a Deus é no nosso corpo. É como que nós andamos aqui nesta terra, andando em novidade de vida, fazendo bem, amando as pessoas, sendo honesto nos negócios. Isso que demonstra o cristão, isso que nos mostra quem somos. Isto é o nosso culto racional. Não é você ir no templo, bater palma, senta aqui, cumprimenta seu irmão, pula para a esquerda, pula para a direita, toma essa água, é sal, é venda de fogueira santa, é venda de feijão, é votos. Isso aí é meios de ganhar dinheiro. Jesus, uma certa ocasião, ele entrou no templo e bateu, derrubou todas as coisas ali, porque fazia um comércio no templo. Hoje, jamais Jesus está nesses teatros chamado igreja. Eu, às vezes, vou por convite, né, de pessoas que convidam para estar no templo, mas eu vejo ali como uma peça teatral. Não é uma adoração a Deus, não é o culto a Deus, mesmo porque Paulo escreve aos Hebreus que o Deus que fez os céus, a terra, todas as coisas, não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, eu vou às vezes, mas eu entendo aquilo como um teatro, uma peça teatral, onde tem um animador que anima uma plateia e depois cobra por animação. Ele faz, pede os dízimos, pede as ofertas e muitas coisas, por causa que ele está animando uma plateia. Então, este Cristo dos evangélicos não é o Cristo da Bíblia. O Cristo da Bíblia, ele disse, olha, pregue o evangelho, entre nas casas, fala com as pessoas, mas não peça nada em troca, a não ser receba o alimento. Não recebam nada. E hoje você não vê um cantor chamado cantor, que dizem que são louvador, que louvam a Deus. O preço que eles cobram é um absurdo. Então não tem nada a ver com
o Cristo. Então nós vemos mega pregadores que cobram muito para pregar em um lugar, para levar uma palavra. Nós vemos pastores aí da Assembleia de Deus em muitos lugares, milionário. Outros têm rede de televisão, aviões, nas custas dos chamados cristãos, enganando o povo por falta, como diz o profeta Oséias lá na antiguidade, o meu povo vem sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então esta é a grande verdade. O povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Hoje, graças a Deus, nós temos a mídia, nós temos fácil acesso à palavra, nós não estamos restritos a esses cães gulosos que enganam o povo. Então, o conhecimento está à nossa mão. Basta nós divulgarmos, falarmos às pessoas, para que as pessoas venham ter entendimento e saia desses lugares, seja liberto. Como a palavra diz, se Cristo vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Então, livre do quê? Desses falsos pastores, desses templos, de ser escravo de templo, de ter que estar ali, deixar a família, e sábado, domingo, quinta-feira, enfim, de levar dinheiro, de estar ali paparicando, endeusando um homem que eles colocam o nome de pastores, que ele se acha maior do que as pessoas, melhor do que os outros, sendo que, na verdade, Jesus disse que todos nós somos sacerdotes, somos iguais. A oração que Deus atende dessas pessoas, Ele atende de todos. Todas as pessoas são iguais perante Deus. Não é porque teu nome é de pastor, bispo, apóstolo, seja lá qual o nome, são todas pessoas iguais. O Evangelho que eles nos mostra, que a religião nos mostra, não é do Cristo da Bíblia. É um Cristo que eles mesmos inventaram ao seu favorecimento, que favorece a eles, que eles ganham dinheiro, porque pregar o Evangelho da graça, que diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, isto não dá dinheiro. A falar que Cristo procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, não lhe dá dinheiro. O que dá dinheiro é chamar as pessoas para o templo, que as pessoas estão lá, que depois do seu teatro, eles passam a sacolinha, hoje muito mais moderno, feito aí nos QR Code que colocam nos bancos das igrejas, enfim, o gasofilácio, várias formas para tirar o dinheiro das pessoas. Então, são verdadeiros pessoas estelionatários da fé que nós vemos no dia de hoje. Amado ouvinte, louvo a Deus por tua vida, se inscreva em nosso canal para que possamos ter incentivo e trazer mais vídeos para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Graça e paz.